Olá, oitavo ano. Mais uma aula de inglês, capítulo 4, assim para encerrar o nosso caderno 4 e quarto bimestre, sendo que a nossa próxima aula já será a nossa queridíssima revisão, ok? Aqui na 187, alguns projetos, nossos projetos ou seus projetos, tem assim, país para visitar. Quando você viaja para outro lugar, é importante ler isso para aprender padrões, informações sobre o clima, idioma e pessoas, tipo de comida, alguns fatos históricos. O importante é que a gente tem que saber um pouco para onde a gente vai viajar, né? Então, aqui, ó, fatos da Namíbia, no caso, onde vamos falar aqui, ó. A área da Namíbia é cerca de 824.292 quilômetros quadrados e 308,254 milhas. Localização situada no sudoeste da costa da África, a Namíbia faz fronteira com a Angola e a Zâmbia no norte. África do Sul no sul e Botsuana no leste. Sua população tem cerca de 22 milhões de habitantes e a capital é Windhoek. Mais ou menos isso que se fala, tá? A Namíbia é um país seco da África Meridional. Lá tem os desertos mais antigos do mundo. No entanto, a Namíbia também abriga o maior lago subterrâneo chamado Respiração do Dragão. Continuando aqui a nossa Namíbia, na página seguinte, 188. A Namíbia hospeda o maior meteorito do mundo. Caiu há cerca de 80 mil anos. Os turistas podem vê-lo de perto em Grofteheim. A concorrente da Miss Universo da Namíbia, em 1992, Michelle McCann, ganhou a coroa naquele ano. Em 1995, a Namíbia se tornou o primeiro país da África a sediar um concurso. Em 1908, com os colonos alemães, estavam construindo a linha ferroviária. A ferroviária de Ludnitz. Um capataz brincou com seus trabalhadores que deveriam procurar diamantes ao lado da linha, encontraram e começou a indústria de diamantes, ó, sem querer, né? O dólar namibiano é a moeda, ok? Da Namíbia. Os namibianos podem usá-lo gratuitamente para comprar bens e serviços, e etc, e etc. Eu li ainda muito do texto, né? O restinho do texto vocês leem para que possamos responder as perguntas da 189, que é a primeira bolinha. Qual a localização da Namíbia? É só olhar no texto, né? Simples assim. Na segunda, com que país a Namíbia faz fronteira? Você coloca todos eles, eu falei, né? A terceira, qual é a capital da Namíbia? A quarta, qual é a população? A número de população, tá? A quinta, a moeda de câmbio. 6. Lugares falados na Namíbia, lugares mais visitados, tá? 7. Agora alguns fatos interessantes sobre a Namíbia. Você procure, coloque aí, você pode escolher, né? E o último, tipo de turismo que você acharia legal fazer na Namíbia. Tem vários, escolhe um e coloca. Agora é sua vez. Se você fosse visitar a Namíbia, tivesse a oportunidade de conhecer um país africano com belezas naturais, qual seria? Vamos aqui embaixo. Ó. Temos alguns países que são localizados em diferentes continentes, tá? Tá na África, América, Ásia, Europa e Oceania. Os 5 continentes aqui, ok? Então, você vai só adequar cada país ao seu continente. Example. América, no continente americano, qual é o país? Vou dar uma dica, Peru e México, tá? Outra dica que eu vou dar é na Ásia. Na Ásia tem a Índia, Japão, Arábia Saudita, Tailândia e Rússia. O resto vocês procuram, tá? Na página seguinte, não precisamos fazer a 190. Pulando assim para o nosso Activities, que é na 191.
que façamos o seguinte, ó. É sobre os países e algumas comparações, tá? Que a gente já fez comparações anteriormente e continuaremos assim a fazer. Na letra A, ele dá Arábia Saudita e Dinamarca e pede para a gente fazer uma comparação, que seria assim. A Arábia Saudita é mais seca do que a Dinamarca. Pronto, essa é a comparação. Saudita Arábia is drier than Dinamarca. É mais seca do que a Dinamarca. Na letra B, a Noruega é mais fria do que a Tailândia. Você pode colocar em inglês ou português, assim você decide. Na C, a Índia é mais úmida que o Egito. Na D, o Japão é mais quente, o Peru é mais quente que o Japão. Na segunda questão, não precisamos fazer. A terceira, sim. Imagine que você está no verão, no Nordeste, em julho, agosto de setembro, que é um lado dos países bem quente. Ele dá que o país é quente e diz os meses do ano. O que você faria? Tá? Vamos lá. Onde você iria, onde você não iria e o mês. Ok? Tem assim, ó. Rússia em dezembro. Aí você responde. Não devo ir à Rússia em dezembro, porque deve ser muito frio, né? Não devo ir à Rússia em dezembro. I should not to go Russia in December. Você não deve ir à Rússia em dezembro. No B, eu não devo ir ao México em novembro. I should not to go Mexico in November. C, eu devo ir à Tailândia em julho. I should to go Thailand in July. D, eu devo ir à Dinamarca em agosto. I should go to Denmark in August. E, Japão em January. I should not to go Japan in January. Eu não devo ir ao Japão em janeiro. No homework, na primeira questão, pelas características, vamos ver as culturas e conhecer os países. Ó. Tem as características e você vai dizer o nome do país por elas, ok? Por exemplo, aqui, ó. Um país em que as pessoas comem guacamole. Ah, gente, na cara, no México, né? Coloca México. B. Qual o nome do primeiro navio que trouxe os imigrantes japoneses para o Brasil? O nome do navio. Nem essa eu sabia, tá? Eu fui pesquisar. É o Kasatomaru. Kasatomaru, tá? A letra C. Onde nasceu o cantor Justin Bieber? Ah, gente, nem eu que não sou fã, sei que o cara nasceu no Canadá, né? Vamos lá. B. Sorry, letra D de doidinho. Sobre os britânicos gostar de falar. Isso mesmo. Sobre os britânicos, eles gostam muito de falar. O pessoal desses britânicos gostam muito de gesticular, de falar, essas coisas, tá? A letra E. Qual pintor reproduziu quase 100 vistas do rio Tamisa em Londres? Eu pesquisei o nome desse rapaz também, é Claude Monet. Claude Monet, tá? E na F, onde é a Fiocruz? Gente, a Fiocruz fica no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. A questão seguinte, que é a segunda, você tem que desembaralhar a questão. Por exemplo, aqui tem na letra A, ó, cidade, Rio de Janeiro, must, there, Brasil, visit, in. Fica. O Rio de Janeiro é bom. O Rio de Janeiro é a cidade mais visitada do Brasil. Fica assim. Você tem que organizar. Na B, você deve limpar sua mesa. Estou organizando em português, vocês organizam em inglês se quiserem, tá? Na letra C, as crianças não devem brincar com fogo, porque é perigoso. Na última, minha irmã é mais alta do que aquele menino. Minha irmã é mais alta do que aquela menina. É isso. Então, assim, fechamos o nosso caderno 4, o nosso quarto bimestre. A nossa próxima aula será a nossa revisão para a nossa prova. Não esqueçam, ok? Qualquer coisa, mandem uma cartinha, mandem um e-mail, sinal de fumaça ou simplesmente um WhatsApp. Até a próxima aula.
Bye.